noite a todos, ou boa tarde. Meu nome é Sheila Bittencourt. Vocês vão perceber que a minha palestra ela vai ser um pouquinho diferente das que vocês viram até então, porque eu não estou aqui para apenas abordar a intersexualidade como objeto de estudo. Eu estou aqui também enquanto sujeito que nasceu em condição de intersexo. Então, essa palestra ela vai ser um pouco sobre a intersexualidade e as questões relacionadas a ela, e vai ser um pouco relato sobre a minha questão de intersexo. Eu vou começar falando um pouquinho sobre desconstrução de binaridade dos sexos. A gente vai chegar na lógica disso, falando um pouquinho da história do que é a intersexualidade e de como a intersexualidade foi vista em diferentes períodos da história. O propósito dessa apresentação seria passar esses esclarecimentos. Vou falar também um pouquinho das relações sociais, vou falar de inclusão e de questões da militância. E vou responder a pergunta, que é a pergunta tema, né, que é sobre a autodeterminação de gênero de pessoas intersexo. Eu coloquei aqui intersexo e não hermafrodita, porque essa é uma distinção interessante de ser feita. A palavra intersexo ela quer dizer entre os sexos. Hermafrodita ele já é um termo que remete à mitologia, né, que era o filho de Hermes e Afrodite. Então, a gente considera esse termo um pouco pejorativo por conta de que ele distancia a gente da realidade e leva mais para o lado do mito, de criatura mítica. Isso não é muito legal. E também porque o uso desse termo ele foi usado como forma de bullying, de perseguição e várias outras coisas. Aqui eu estou falando um pouquinho sobre o mito. Para quem não conhece o mito do Hermafrodito, eu vou falar rapidamente apenas. Hermafrodito ele era o filho de Hermes e de Afrodite. Ele era muito bonito, ele nasceu como homem, e um belo dia ele estava andando lá próximo ao lago, e uma ninfa se apaixonou por ele, viu ele se banhando lá no lago, se abraçou nele e rogou aos deuses que fundissem os dois em corpo só. Aí ele se tornou esse ser com dois sexos. Aqui a gente tem uma definição mais científica, uma definição científica do que é a intersexualidade, né? A intersexualidade, basicamente, ela é quando os três pilares que a biologia usa para definir as pessoas como sendo macho ou fêmea, eles estão desalinhados. Então você tem pessoas que têm o genital, tipicamente o pênis é o genital considerado masculino, a vulva é considerada feminina, aí você vai ter as gônadas, tipicamente ovários femininos, testículos masculinos, e você vai ter os cromossomos, tipicamente XX para mulheres, XY para homens. Uma pessoa intersexo é quando esses três pilares estão desalinhados. Então você pode ter uma pessoa XY, mas que tem todas as características femininas. Você pode ter uma pessoa XX com todas as características masculinas. Você pode ter uma pessoa com um ovário e um testículo. Você pode ter uma pessoa com uma vulva e pênis. Então, essas todas são questões que a gente considera intersexo. A intersexualidade em si ela não é uma doença, ela é uma característica física. Ela não deve ser vista como uma doença. Por mais que o que leva ao desenvolvimento dessa característica ambígua pode ser uma condição genética, pode ser uma doença, digamos assim, mas a característica em si não é. Algumas das condições que eu listei poucas, né, que são as mais conhecidas, as trissomias do K47, né, que seria o XXX, XYY, XXY, tem os mosaicismos, né, que é quando você tem uma pessoa
que algumas das células são XX e as outras são XY. Então, na mesma pessoa, se você tirar diferentes amostras, em alguns testes vai dar lá no teste cromossômico que a pessoa é XX, e em outros vai dar que é XY. Por isso tem algumas outras, né, que é a síndrome de insensibilidade a andrógenos, normalmente são pessoas que nascem XY, mas elas não produzem, elas produzem testosterona, só que o corpo delas não lida muito bem com essa testosterona, então elas não desenvolvem características masculinas. Existem várias outras além dessas que eu listei, mas o importante aqui é que qualquer estado congênito, que a pessoa nasce com características que você não pode considerar facilmente como sendo um menino ou uma menina, é considerado intersexo. Eu listei algumas coisas, né, algumas questões de intersexualidade na história, né? Desde o começo, lá no mito, eu listei a Inquisição, onde existia perseguição de crianças intersexo, né? Era uma demonização, era visto como algo que não é natural. Dá para dizer que isso ainda existe até hoje. A gente teve toda a questão do apagamento, onde a própria pessoa intersexo ela não sabia que tinha nascido intersexo. Como que isso se dava? Eu vou falar um pouquinho de como que isso aconteceu para mim. Eu passei pela minha primeira cirurgia com 8 meses de idade. Eu tinha menos de um aninho. Quando eu nasci, os médicos olharam para mim e não conseguiam definir se aquele bebezinho lá era um menino ou uma menina. Então, eu nasci com genital ambíguo, eu nasci com ovotestes, que é um tipo de gônada mista, que ela tem tecido ovariano e testicular na mesma gônada. E os médicos se reuniram, fizeram uma junta médica e chegaram à conclusão de que eles iam me transformar em uma menina. Então, agendaram a minha primeira cirurgia para os 8 meses. Passar um pouquinho mais, vou falar sobre as questões de gênero, porque elas estão intimamente ligadas a isso, né? A principal questão que levou à minha cirurgia, que é o que leva a cirurgias de bebês intersexo, é porque a sociedade olha para o bebê intersexo e fala: a gente precisa intervir nesse corpo dessa criança, porque senão essa criança não vai ser aceita na sociedade. Ela não vai se entender menino, não vai se entender menina. Então, na verdade, isso não é uma questão que precisa ser resolvida no corpo da criança. Isso é uma questão social. E a gente, enquanto militância intersexo, a gente quer que isso seja resolvido no social e não nos nossos corpos, não nos corpos dos bebês intersexo. O gênero não deve ser meramente concebido como uma inscrição cultural de significado no sexo previamente dado. Essa é uma frase da Judith Butler. Essa frase ela se refere mais a questões constitutivas de desenvolvimento da personalidade, mas ela se aplica muito bem à questão intersexo. A gente não tem culturalmente um gênero onde a gente possa encaixar, digamos assim, um bebê intersexo, uma criança intersexo. Não tem uma socialização de criança intersexo. A gente socializa meninas para ser meninas e meninos para ser meninos. E a sociedade em geral, ela nos leva a acreditar que não existe nada entre essas duas coisas. Ou você é menino ou você é menina. Essa é uma frase que está sendo muito dita ultimamente, né? E ela não é verdade. O que a gente precisa entrar na realidade de que a natureza ela é muito mais diversa do que essas duas categorias, macho e fêmea, mesmo para seres humanos. Essas duas categorias, quem criou foram a gente fomos nós. Foram seres humanos, buscando melhores formas de entender a natureza, que criaram essas categorias. Os anatomistas, até o século XVII, eles trabalhavam com a convenção de que existia apenas um corpo e pelo menos 2 gêneros. Eles trabalhavam com uma noção chamada isomorfismo. Isso foi mudando, depois veio a questão do dimorfismo, né, que é a ideia de 2 corpos, 2 gêneros, né? Eu enquanto pessoa intersexo, enquanto militante intersexo, proponho que a gente comece a analisar outras formas de ver isso. Porque a gente sabe
Eu sou prova viva disso, e outras pessoas intersexo também são, de que não existe só homem e mulher, não existe só macho e fêmea. Aqui eu listei algumas diferenciações entre pessoas diádicas, que são pessoas que não nascem intersexo, e pessoas intersexo. E algumas coisas são iguais, né? A pessoa que não nasce intersexo, ela também é designada um gênero. Tanto é que algumas pessoas transicionam, né? E entra nas questões trans. Mas a pessoa intersexo, ela pode ser cisgênero, transgênero. Existem pessoas intersexo que se identificam com o sexo que foram designadas. Então, foram designadas meninas e se identificam como meninas. E tem pessoas, ou meninos, se identificam como meninos. E tem pessoas intersexo que não se identificam e transicionam. No meu caso, eu não me identifiquei como menina, mas eu também não me identifiquei como menino. Eu sou uma pessoa não binária. Esse termo não binário, ele é um termo mais recente. Mas é só um termo recente. Porque pessoas não binárias sempre existiram. Eu sempre fui uma pessoa não binária, a gente só não usava esse termo para se designar, né? Para se identificar. O que a gente entende como feminino, masculino, nem sempre contempla tudo que existe de diversidade. No meu caso, eu poderia ter não sido cirurgião se a gente simplesmente aceitasse que é possível uma menina ter um pênis, ou que é possível um menino ter uma vulva, uma vagina. Porque, né, não vai ser o fim da sociedade se a gente aceitar que isso é possível. A gente só vai aprender a conviver com diferenças, né? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre normalização dos corpos, né, cirurgias, hormonizações e a questão do segredo. O que acontece quando uma pessoa intersexo nasce? A gente nasce, a gente passa por um monte de exame, vem uma junta médica e pega esse monte de exame e decide por nós, antes da gente desenvolver uma personalidade, antes da gente desenvolver um gênero, se identificar com alguma coisa, antes mesmo da gente conhecer o próprio corpo. E decidem como que esse corpo tem que ser para existir nessa sociedade. Essa decisão é tomada por nós, sem que a gente seja consultado. E de nós é tirada uma parte de nós. É roubado uma parte do nosso corpo, uma parte da nossa identidade, uma parte da nossa história. A gente passa por essas cirurgias e na adolescência, pré-adolescência, né, iniciam-se as hormonizações. Em muitos casos, a junta médica ela orienta a manter o protocolo do Money. John Money ele foi um psicólogo que ficou mais conhecido por um caso que não era um caso de intersexo, né? John Money ele ficou conhecido pelo caso dos irmãos Raymond, onde eram 2 gêmeos e um deles, na hora de passar pela circuncisão nos Estados Unidos, houve um acidente e o bisturi elétrico que os médicos estavam usando incinerou o pênis da criança. E aí o Money ele viu como uma oportunidade, porque até então ele só aplicava isso, ele só estudava crianças intersexo. E ele viu uma forma de provar a teoria dele de uma criança que não era intersexo. Então ele dizia, olha, a gente pode socializar essa criança, designar um gênero, e se a gente treinar essa criança, orientar essa criança, ela vai ter aquele gênero que a gente designou. E ele tentou fazer isso com esse menino. Ele falhou, esse foi um caso famoso e uma falha famosa também. Infelizmente, essa pessoa acabou descobrindo o que aconteceu e o final foi trágico, né? Ele cometeu suicídio. Toda criança intersexo que nasceu dos anos 80 até o finzinho dos anos 90, muito provavelmente pegou, aqui no Brasil, pegou esse protocolo do Money. Eu nasci em 81, eu passei por esse protocolo. Ninguém falou para mim que eu tinha nascido intersexo, e as pessoas fizeram um grande esforço para me ensinarem a ser menina. Aqui eu listei algumas políticas públicas atuais que justificam essas mutilações. Então, o registro, a obrigatoriedade do registro da criança, como sendo do sexo feminino ou masculino, é uma questão muito importante. Na verdade, existe a possibilidade de registrar a criança como sexo ignorado.
Só que essa possibilidade ela é desconhecida até nas maternidades. Eu sei que a maior parte das pessoas que estão aqui presentes são da área do direito, e eu imagino que algumas sabem que existe essa possibilidade, e outras não. Nós militantes intersexo, fizemos até um trabalho junto com a OAB, para uma das nossas militantes, a Thais Emília. Ela fez um trabalho para passar para as pessoas, para as maternidades, que existe essa possibilidade. Né? As hormonizações, elas também começam na pré-adolescência, normalmente sem justificativa, elas entram no protocolo médico e já não seria uma questão legal, né? Tem algumas questões sociais, né, como a patologização do corpo intersexo, nosso corpo ser considerado um corpo doente, digamos assim. Né? Existia uma medida de sucesso nas cirurgias para intersexo, que era listado assim, foi um sucesso porque fulana casou-se, foi um sucesso porque fulano casou-se. Então, a medida do sucesso era a construção da família, né? Era saber que aquele corpo intersexo podia atrair, ser atrativo para um possível parceiro. Essa foi a lógica que foi aplicada comigo. Né? Quando eu passei pela minha cirurgia, que foi removido uma parte do meu genital, isso aconteceu pensando em tornar o meu genital mais próximo do que seria um genital considerado feminino. Mas as consequências dessa cirurgia são, para mim, dores crônicas e insensibilidade. Então, essa junta médica, esses médicos que me cirurgiaram, a única coisa que passava na cabeça deles era: uma menina não pode ter um pênis, a gente tem que fazer uma vulva para que ela possa casar, ser atrativa para o sexo oposto. Ninguém pensou em se eu ia sentir prazer com aquilo, ou se sequer eu ia ter interesse em ser atrativo para o sexo oposto. Questões da militância. Isso que está acontecendo, essa militância intersexo, ela não é um movimento de meia dúzia de pessoas insatisfeitas no Brasil. Esse é um movimento global que está sendo apoiado pela ONU. A gente tem algumas organizações que são bem atuantes lá fora. Uma delas é a Organização Internacional Intersexo, que atua no mundo todo. A outra é a Interact, que atua nos Estados Unidos, que é o Advocates for Intersex Youth. Aqui no Brasil, eu listei a Visibilidade Intersexo, Chega de Segredo, e a ABRAI, que é a Associação Brasileira Intersexo. É uma associação que a gente fundou. A gente começou com Visibilidade Intersexo. A gente criou o Chega de Segredo para abordar isso também. A gente começou como um coletivo de pessoas que se encontraram pelo Facebook. E a gente decidiu que a gente queria fazer mais do que isso. Aí a gente está em processo ainda de fundação da ABRAI, e já está exercendo algumas atividades enquanto associação. A gente tem uns trâmites legais que a gente precisa resolver. Nossas demandas enquanto associação, enquanto militância. O fim das cirurgias na infância. Não há necessidade, e eu pergunto para vocês, se questionem, por que crianças vão precisar ser cirurgiadas em cirurgias genitais puramente estéticas? O que criança faz com o genital além de fazer xixi? Tem necessidade de fazer isso na infância. Dá para esperar a criança desenvolver a identidade dela, conhecer o próprio corpo e deixar que essa criança, quando ela se torna adolescente, escolha se ela quer passar pela cirurgia, se ela não quer. A gente quer também o fim das hormonizações forçadas e a gente precisa de mais verba para pesquisas em todas as áreas. A gente precisa de recurso, porque tem muito pouca pesquisa no Brasil sobre as condições intersexo e sobre o impacto psicológico e social que essas cirurgias, ou até a não cirurgia, né, tem nessas pessoas durante o desenvolvimento e durante a vida adulta também. Então era isso que eu tinha para falar para vocês.